Há novos requerimentos de formação, de qualificação, de educação. O mundo do trabalho de pernas para o ar, generalizadamente. Um dos temas que mais discutidos foi essa questão do empoeiramento dos modelos educacionais no mundo, né? E a necessidade de um processo de, em inglês, de dusting off, de desempoeiramento desses modelos educacionais no mundo, e o desafio também de complementar essas exigências de um mundo tecnológico pelo chamado STEM. STEM é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Quer dizer, complementar este requerimento também com formações humanísticas, artísticas, que estimulem o sentido crítico, né? O mundo todo está discutindo isso. Não dá para a gente imaginar que vai ser só tecnologia, porque a gente corre risco de caminhar na direção de alguma coisa parecida com uma barbárie. E o professor do MIT dizia, olha, nós temos, nesse momento, o desafio da educação do futuro é se inspirar no Renascimento. Na hora eu fiquei pensando, mas o Renascimento? Aí ele explicou. O Renascimento, talvez na história da humanidade, tenha sido um momento tão disruptivo como o atual. Depois do Renascimento, talvez não tenha havido nenhum momento tão disruptivo como o atual que nós temos. Então, Renascimento e agora. E no Renascimento foi a época da astronomia, avanço da matemática, mas ao lado de avanços nas artes, na literatura, na filosofia. Você teve realmente esse complemento espetacular, e eu acho que essa reflexão é bastante interessante, porque talvez a gente precise caminhar na direção de alguma coisa inspirada no Renascimento. Também tem sido muito discutido no mundo inteiro o papel do professor hoje em dia, nessa era de informação abundante. Uma mudança cultural, uma percepção que, em algum grau, não sei como, os especialistas em educação estão aqui sentados para falar sobre isso, em algum grau, o papel do professor vai mudar. O papel do professor dificilmente vai ser exatamente o mesmo. Eu não estou sugerindo aqui que o professor não poderá continuar cumprindo alguns papéis decisivos, mas a capacidade de aprendizado solitário é imensa hoje em dia com essa massa de informação. E o professor, muito possivelmente, talvez tenha o desafio de motivar o estudante e de evitar um fenômeno que é muito frequente no aprendizado solitário, que é a desmotivação. Há uma desmotivação e o professor ele tem esse papel de guia, né? Tem tantas reflexões interessantes, e também aquelas ligadas ao mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho está de pernas para o ar, o emprego clássico que nós conhecemos, ele vem morrendo de morte morrida, não é? Aquele que em inglês a gente chama de 9 to 5, esse está morrendo. E o emprego parcelizado, part-time, intermitente, isso ganha momento no mundo todo. Então, desaparece o emprego, mas não desaparece o trabalho. Muita gente, às vezes, não entende, mas emprego, no sentido do formato clássico que fez o nosso estado do bem-estar na Europa e em vários países do mundo, ele vem mudando, isso muda junto também o welfare state, muda tanta coisa, e isso coloca os desafios que vêm sendo discutidos no mundo inteiro sobre requalificação. O tal do reskilling, que é o termo mais badalado hoje no mundo, só se fala em reskilling, em todas as faixas de idade, do jovem ao idoso, todo mundo se requalificando diante do risco de nós termos segmentos imensos da sociedade completamente excluídos da inserção profissional dessa nova revolução digital e cognitiva que vai, segundo a McKinsey, que eu respeito bastante, até 2050 não haverá no mundo, importante, no mundo, nenhum trabalho que não seja complementar à inteligência artificial. Não é substituído, é complementar. O faxineiro, o garçom, todas as atividades vão ser complementares a plataformas, a tal da plataformização das atividades econômicas públicas e privadas. Plataformização. Isso tudo significa, na prática, o seguinte:
aquelas pessoas que não tiverem inserção e qualificação para se inserirem nessa plataformização do mundo, nesse mundo complementar à inteligência artificial, elas caem ou no desemprego ou no assistencialismo. E aí todo o debate da renda mínima, renda universal, isso é inexorável, o mundo todo caminha, ninguém discorda hoje em dia. Os maiores capitalistas do mundo hoje, reunidos em Davos, acreditam que é inevitável que nós caminhemos no mundo inteiro para uma renda universal, porque haverá uma massa. As novas qualificações vão resolver o problema em 20, 30 anos, mas há um período, um gap, onde a destruição líquida de emprego é muito maior do que a destruição líquida é muito grande, ou seja, destrói-se muito mais empregos do que cria-se com as novas aptidões, com as novas profissões que ainda nem existem, que vão existir. Então, esses são os temas de hoje, e eu rolei essa bola aqui para que nós possamos ter um pouco de luz sobre a memória. O Fernando falou da importância da memória, mas hoje, com essas novas tecnologias, a memória está perdendo importância. No seguinte, a memória e a experiência, o que é chocante, sobretudo melancólico para a minha geração, dizer, hoje você vê os CEOs das maiores empresas do mundo, com 30 anos, com a sua idade, com 30 e poucos anos, comandando empresas, a experiência, eles têm uma formação muito possivelmente boa, não necessariamente formal, como os CEOs do passado, mas eles não precisam da experiência, porque a experiência está na nuvem, está no Big Data. Eles precisam da experiência, eles vão lá e consultam, e veem a série. Eles têm um olhar sobre o futuro diferenciado do nosso olhar, porque vocês olham o futuro de a sua geração, essa geração toda, ela olha o futuro de uma maneira mais desafiadora do que a nossa geração, que estava ali para resolver, apagar incêndios cotidianos, resolver problemas e tocar num mundo previsível. Como a sua geração, ela não opera no mundo previsível. Então, eu queria, se você confirma ou não essa ideia de que a memória é menos relevante e mais a leitura sobre o futuro é mais importante. Isso tudo acaba abalando nossa leitura sobre esse mundo da educação. Caio, você encerra esse nosso encontro.